A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, é matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1, 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações todas as madrugadas. Orações realizadas durante as lives e também todas as madrugadas. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santo. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco.
Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada do lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo nesse momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você abre o nosso perfil, clicando, você vai entrar e o vídeo vai estar fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E também, logo após, dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo do Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada. Para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva vida, Espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês. E o primeiro livro de hoje é o livro de Efésios, que contém 6 capítulos. Marcos, do segundo livro, que contém 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Seja você também parte desses rebanhos. Efésios capítulo 6, escolha seu número de 1 a 70. Efésios capítulo 6, que contém 24 versículos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas cria-os na disciplina e instrução do Senhor. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente
4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. O segundo livro é o livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 2. Marcos, capítulo 2, é o segundo livro de hoje. Marcos, capítulo 2, que contém 28 versículos. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Foram e lhe perguntaram: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Respondeu-lhe o Senhor Jesus: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto ele está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. O tempo, porém, virá em que lhes será tirado o noivo, e naquele dia jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se eu fizer o remendo novo, rompe o velho, e o rasgo fica maior. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 5. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número, o número de 1 a 70. Assim, todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos rebanhos, e hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar. Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. E os primeiros rebanhos de hoje, 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Vamos ao livro para esses rebanhos, o livro de Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 1. Esther, capítulo 1, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. O capítulo 1 do livro de Esther contém 22 versículos. A rainha Vasti é deposta. Foi isto que aconteceu nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Sobre 127 províncias, nesse tempo assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. No terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. Estavam perante ele os chefes do exército da Pérsia e Média, os nobres e os governadores das províncias. Por 180 dias mostrou ele as grandes riquezas do seu reino e o resplendor e glória da sua majestade. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. 1 Coríntios com 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, para o rebanho santo de número 9, 61,
10 e 62, 9 e 61, 10 e 62. Vamos ao capítulo 10 do livro de 1 Coríntios, que contém 33 versículos. A liberdade santa. Os provocaremos ciúme do Senhor? Nós somos mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um que é de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado sem perguntar nada, por causa da consciência. Pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 2 Samuel, capítulo 10, com 24 capítulos. Segunda Samuel, capítulo 24, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Segunda Samuel, capítulo 10. Contém 19 versículos. Batalhas contra os amonitas e os sírios. Depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então pensou Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Enviou Davi os seus servos para consolar acerca de seu pai quando os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Disseram os líderes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: pensas que Davi, por ter haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Não te enviou eles os seus servos para reconhecerem a cidade e para espiarem a fim de destruí-la? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e rapou-lhes metade da barba, contou-lhes metade das vestes até as nádegas e os despiu. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Oséias, com 14 capítulos. Oséias, capítulo 3, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. O capítulo 3 do livro de Oséias contém 5 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Oséias, capítulo 3. Oséias se reconcilia com a esposa. Disse-me o Senhor: vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, assim eu a comprei por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não prostituirás, nem serás de outro homem, e assim eu quero ser também para ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos. Rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. 1 Timóteo, com 6 capítulos.
vamos ao capítulo do livro da 1 Timóteo. Capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Primeira Timóteo, capítulo 2, que contém 15 versículos, os deveres das mulheres santas. Quero que no mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérola ou vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir ao Senhor Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. Seja você também parte desse rebanho, que assim todos os dias você receberá, através do seu número que você escolher, um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Hebreus, com 13 capítulos. Capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56, com 28 versículos. Melquisedeque, figura do sacerdócio eterno de Cristo. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. Para quem Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também o rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dia, mas sendo feito semelhante ao Filho do Senhor Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai quão grande era este, o que até o patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos despojos. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Apocalipse, com 22 capítulos. Capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. O capítulo 22 do livro de Apocalipse contém 21 versículos. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, o Senhor Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, o Senhor Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor. Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64, Segunda Reis, com 25 capítulos.
capítulo 15. Segunda Reis, capítulo 15, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. O capítulo 15 do livro da Segunda Reis contém 38 versículos. Jotão, rei de Judá, no segundo ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Jotão reconstruiu a porta alta do templo do Senhor. Os demais atos de Jotão e tudo o que fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar Rezim, rei da Síria, Peca, filho de Remalias, contra Judá. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Lucas com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 2. Lucas, capítulo 2, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. Lucas, capítulo 2, que contém 52 versículos. O menino é Jesus no meio dos doutores. Assim se cumpriram todas as exigências da lei do Senhor. Voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça do Senhor Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 35 e 36. 35 e 36. Terceira João com um capítulo. Que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaiba, quem o amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. O livro é o livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 6, Daniel, capítulo 6, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. O capítulo 6 do livro de Daniel contém 28 versículos. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino e a 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, nos quais Daniel era um, as quais estes sátrapas dissem contra, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião para Daniel a respeito do reino, mas não
podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. 1 João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. 1 João, capítulo 1, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Com esse número você todos os dias receberá, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração, um livro é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54, livro de 1 João, capítulo 1, que contém 10 versículos. Andando na luz, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que o Senhor Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue do Senhor Jesus o Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Mateus com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus. Capítulo 22. Mateus capítulo 22 para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. O capítulo 22 do livro de Mateus contém 46 versículos. Cristo, filho de Davi, reunidos os fariseus, interrogou o Senhor Jesus: que pensais vós, Cristo, de quem é filho? Respondeu-lhe de Davi. Disse-lhe o Senhor Jesus: como então Davi pelo Espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. O livro é o livro de Gálatas com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Capítulo 2 do livro de Gálatas contém 21 versículos. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por Senhor, nem por homem algum, mas pelo Senhor Jesus o Cristo, por Senhor Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus o Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade do Senhor Deus nosso Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48.
Isaías com 66 capítulos. Capítulo 17, Isaías capítulo 17, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Capítulo 17 do livro de Isaías contém 14 versículos. A profecia acerca de Damasco e Efraim, a advertência acerca de Damasco: será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas e hão de ser para os rebanhos que se deitarão, sem haver que os espante. A fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco. O restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel. Diz o Senhor dos Exércitos: será diminuída naquele dia a glória de Jacó, a gordura da sua carne desaparecerá. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. O livro de Joel com 3 capítulos. Capítulo 1. Joel, capítulo 1, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. Joel, capítulo 1. Que contém 20 versículos. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A semente mirrou debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão assolados, os armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. Vamos ao livro. O livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Vamos ao capítulo 16. Jó, capítulo 16. Com 22 versículos. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vós sois consoladores lastimáveis. Não terão fim as vossas palavras inúteis? Ou o que é que vos irrita para responderdes assim? Falaria eu também como vós falais? Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, ou amontoaria palavras contra vós, amenearia contra vós a minha cabeça? Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58, 13 e 57, 14 e 58. Neemias com 13 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Lembre-se que no final da ministração eu faço sorteio de 22 livros e capítulos que darão que serão sorteados, que darão total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Então você vai mentalizar no final um número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração através de um livro de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Neemias capítulo 2, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. Capítulo 2 do livro de Neemias contém 20 versículos. Artaxerxes envia Neemias a Jerusalém. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Senhor Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Saí de noite pela porta do vale na direção do Fonte do Dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam derrubados e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei a porta da fonte à disciplina do rei, mas não havia espaço suficiente para passar o animal que eu montava. De maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros, finalmente voltei e entrei pela porta do vale. E eu vou ler agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando. Que estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Isso para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. Os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia, as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu vou ler mais uma denúncia. E a denúncia é a denúncia de número 80. Atenção, em mais esse desafio que faz parte das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 80. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais, imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, ofertas nem dízimos se tornando em vão. Como está escrito no livro de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 e 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 20, versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando a alguém provar que essas afirmações são mentiras, com base na Bíblia Sagrada, para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem número 41, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos,
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia. E a denúncia é a denúncia de número 81. Atenção com as mais de 100 denúncias, afirmações e desafios das 12 igrejas virtuais, com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81. E também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo para nos provar que estamos errados ou mentindo, com base na Bíblia Sagrada. Atenção, nós afirmamos que nós, das 12 igrejas virtuais, temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo e que possuírem um sinal de internet, enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos 10 com foco no versículo 17. Todo local que estiver recebendo e as pessoas que estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como Ele é, em espírito e verdade, como está escrito nos livros a seguir. João 4, com foco no versículo 21 a 26. 2 Coríntios 3, foco no versículo 17. E Colossenses 2, com foco no versículo 5. Mateus 18, foco no versículo 20. Mateus 16, foco no versículo 18. E Apocalipse 22, com foco no versículo 6. Efésios 2, com foco no versículo 22. Romanos 1, com foco no versículo 9, 1 Samuel 19, foco nos versículos 20 e 23, em 2 Crônicas 24, foco no versículo 20. E nós desafiamos a provar com base na Bíblia Sagrada que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais, e anular com base na Bíblia Sagrada os livros citados que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 42, entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois eles são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. E a oração é a oração de número 7. Fiel Senhor Deus, o nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna onde chegar agora a tua ministração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual @70santos, a Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje, que é o livro de Tiago, com 5 capítulos, e o livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Tiago, vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 5. Tiago, capítulo 5 é o penúltimo livro de hoje, que contém 20 versículos. A oração da fé. Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungido com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E vamos ao capítulo de 2 Pedro, com 3 capítulos. Segunda Pedro, capítulo 3.
2 Pedro capítulo 3, que contém 18 versículos, o dia do Senhor. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros da vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já vos foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado-me diante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês nesse momento. Mentalize o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Efésios, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Efésios, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem para você está no livro de Esther, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem para você está no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem para você está no livro de Oséias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 17, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Apocalipse, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de 2 Reis, capítulo 15. Você que mentalizou o número 13, a mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de 3 João. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de Daniel, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Mateus, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Joel, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 16. Você que escolheu o número 3, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 2. Você que escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 5. E você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 3. E eu vou ler para vocês agora mais um comunicado. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos, com os comprovantes das ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridades, e todas as bênçãos que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai, e dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também.
Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país e assim serem muitíssimos abençoados. E eu vou ler para vocês agora também a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 9 é Efésios capítulo 3, o 22 é Marcos 2, o 21 é Esther 1, o 12 1 Coríntios 10, o 1 2 Samuel 24, o 14 Oséias 3, o 20 1 Timóteo 2, o 17 Hebreus 7, o 15 Apocalipse 22, o 6 2 Reis 15, o 13, Lucas 2, o 7, 3 João, o 4, Daniel 6, o 5, 1 João 1, o 10, Mateus 22, o 11, Gálatas 2, o 10, Isaías 17, o 10, Mateus capítulo 22, o 11, Gálatas 2, o 19, Isaías 17, o 2, Joel capítulo 1, o 16, Jó 16, o 3, Neemias 2, o 8, Tiago 5, o 18, 2 Pedro 18. Perdão, você que mentalizou o número 18, 2 Pedro capítulo 3. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito ou membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo e se inscrevendo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo. E também uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde você estiver e receber as recompensas. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir material de trabalho, conhecimento, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser limpo, edificado, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, a beber, dormir, vestir, calçar,
secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também da Turquia, Uruguai, Paraguai, Alemanha, Colômbia, Espanha, Japão, França, Argentina, Itália, Chile, Inglaterra, Rússia, Canadá, Bangladesh, da Índia, da Dinamarca, África do Sul, Estados Unidos, Angola, Moçambique, do México, dos Estados Unidos, Portugal, Rússia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.